Bem, pessoal, hoje então, força elétrica, proporções. Bem, pessoal, antes de mais nada, não esqueça aí de nos acessar nas outras redes sociais, se inscrever, curtir, compartilhar o nosso vídeo e divulgar, certo? Pois bem, então, a ideia hoje é trabalhar forças elétricas, mais especificamente a ideia de proporções, né? Bem, começando pela ideia básica, de onde é que vem essa força elétrica, né? Essa força elétrica, ela respeita uma equação que é a chamada lei de Coulomb, ok? Que para dois corpos carregados, um corpo com uma carga Qzão e outro com uma carga Qzinho, né, uma quantidade de carga, por isso que, e essas duas cargas a uma distância d uma da outra, bem, vai haver uma força, seja de repulsão ou atração, nesse exemplo, uma atração cuja a intensidade dessa força vai ser dado por K vezes o módulo do produto das cargas, né, Q vezes Qzinho. O módulo é a ideia de não se importar com o sinal, né, a gente desprezar o sinal negativo, certo? Divididos pela distância d entre elas ao quadrado, né? Sendo K a chamada constante eletrostática, que no vácuo tem o valor 9 vezes 10 na 9 newton-metros quadrados por coulomb quadrado, ok? Mas bem, como é que ela é trabalhada, essa equação, na maioria dos vestibulares? Ela é trabalhada em cima de proporções, né? Eu modificar algumas características de uma certa situação inicial, certo? Vou usar dois exemplos aqui, tá? O primeiro deles, considerando o seguinte: eu tenho uma carga Qzão e uma Qzinho, as duas positivas, então eu tenho uma força de repulsão, distanciadas, né, por uma distância d. Bem, nessa situação eu tenho uma força de intensidade F, dada pela equação K, Qzão, Qzinho sobre d quadrado, né? Ali eu já retirei o módulo para não atrapalhar, para não ficar muito poluída a equação. Pois bem, uma nova situação agora vai ser a seguinte: eu vou manter a carga Qzão com a mesma quantidade de carga, porém Qzinho agora tem sua carga triplicada, vai para 3 Qzinho. E a distância entre elas eu vou manter a mesma ainda, certo? Pois bem, como é que eu trabalho isso? Bem, como eu aumentei essa carga Qzinho, né, eu tive um aumento ali de 3 vezes. Bem, o que vai ocorrer com a força é exatamente a mesma coisa, o aumento de 3 vezes. Então, nessa nova situação, eu vou ter uma força de repulsão, porém, agora 3 vezes maior, né? Eu tenho uma força 3F aí nesse caso. Claro? Isso por quê? Porque a força elétrica ela é proporcional, né, à carga, né, à quantidade de carga. Ou melhor, né, como não é só uma das cargas, eu posso mudar as duas, ela é proporcional a quem? Ao produto das cargas, certo? Aqui é mais fácil de observar, né? O que eu fizer com as minhas cargas elétricas eu vou ter que fazer com a força. Se eu aumento a força, se eu diminuo a força, né? O mais complicado aqui agora é trabalhar com a distância, né? Pegando uma nova situação, ok? Partindo da mesma anterior, uma distância d, cargas Qzão e Qzinho, uma força F, ok? Essa situação eu estou dando. Agora o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou manter as cargas com os mesmos valores, porém eu vou fazer o que com a distância? Eu vou aumentar ela em 3 vezes. Agora elas estão distanciadas por uma distância 3d, ok? Bem, intuitivamente a gente consegue supor que essas forças serão menores, né? Essa força elétrica entre eles, ok? Mas bem, quantas vezes menor? Aí que tá, né? Bem, o que que acontece? Essa minha força, essa minha distância, desculpa, eu aumentei ela em 3 vezes, certo? Bem, só que o que que acontece? Como eu tenho aquele termo ao quadrado ali, a distância ao quadrado, esse 3 será elevado ao quadrado. E bem, 3 ao quadrado é igual a 9. Então, o que que acontece? Como a distância aumentou, né, em 3 vezes, a minha força ela vai se dividir, né, fazer o contrário, né, a operação oposta, se dividir por 9. Por quê? Por causa daquele termo ao quadrado, né? Eu tenho que elevar aqui ao quadrado. Ou seja, o que acontece com a força vai acontecer o que acontece com a distância, acontecerá o contrário com a força e ao quadrado, né? Aumentei 3 vezes a distância, diminuo 9 vezes a força, né? Ok? Então, nesse caso, eu teria uma força F sobre 9. Uma intensidade 9 vezes menor, né? E isso aqui a gente diz
que a força elétrica ela é inversamente proporcional, tá, ao quadrado da distância. Né? É a forma que a gente escreve, né, essa ideia aqui, tá? Que é o ponto mais dificilzinho, né? Não é que os vestibulares podem cobrar isso, eles podem cobrar mexendo apenas um fator ou mexendo em dois, até talvez três, é um caso mais complicado, ok? E um outro ponto que eu não comentei aqui é o seguinte, independente se eu vou mexer numa carga ou na outra, a força vai mudar para as duas. Por quê? Porque aqui eu tenho um par ação e reação, certo? Isso aqui está respeitando ainda a terceira lei de Newton, né? Forças de iguais intensidades, porém em sentidos opostos e em corpos diferentes, né? Como Qzão atrai Qzinho, Qzinho atrai Qzão com a mesma intensidade. Nesse caso aqui repele, né? Peço desculpas. Certo, pessoal? Bem, espero que a aula tenha ajudado vocês. Não esqueçam de nos acessar nas outras redes sociais, curtir, compartilhar e divulgar o nosso vídeo. Certo? Até mais!